Muitas coisas, depois da ascensão, se falaram de Jesus. Mas a que mais chamava a atenção era aquela frase: passou o mundo fazendo o bem a todos. E realmente Jesus fez o bem a todos. Acolhia crianças, idosos, pobres, pecadores, prostitutas, leprosos, endemoniados, ricos, todos. Nosso Senhor acolheu a todos e a todos fazia o bem. Em alguns que sofriam, Jesus disse: tenha confiança. Há uma mãe que tinha perdido o filho, não chores. Há um povo que estava faminto, tenho pena da multidão, e fez lá o milagre da multiplicação dos pães. Aos discípulos que estavam com fome em dia de sábado, permitiu que eles colhessem espigas e comessem. Assim nosso Senhor fez o bem. Nosso Senhor expressa com a sua vida o grande amor de Deus para conosco e nos ensina que este amor nós devemos levar ao próximo. Por isso, quando perguntado qual era o maior mandamento da lei, Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E como deve ser o amor ao próximo, ele próprio se mostra como modelo de amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na epístola de hoje, São Paulo faz uma explicação, lá do final do capítulo 12 da epístola aos Romanos. Já tinha falado antes, mas no finalzinho faz algumas explicações de como deve ser este amor. Não queirais o mal de ninguém, não pagueis o mal com o mal, procurai servir, buscai a paz tanto quanto é possível, fazei bem aos que fazem mal. Ou seja, nós devemos ser também, como Jesus, a expressão desse amor de Deus para com todos. Isso se faz através daquilo que nós costumamos chamar de caridade fraterna. A caridade é a santidade. Ser santo é ter caridade. Primeiro para com Deus e depois para com o próximo. São Paulo disse: não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E por que nós devemos fazer caridade, ou ter a caridade fraterna? A caridade fraterna, ela está fundamentada em 3 pilares. Primeiro, no amor de Deus. Deus nos amou primeiro. E este amor de Deus deve ser não só inspiração, como deve nos levar a participar dele para amarmos o nosso próximo. Observem que a cruz tem 2 hastes, uma vertical, que expressa esse amor, e uma horizontal, que expressa esse amor também. A vertical é Deus que se une aos homens para o homem se unir a ele. E na horizontal, para que dentro deste amor de Deus, nós tenhamos que amar aos nossos irmãos. Por isso, a caridade é fundamentada nesse amor de Deus. Devemos amar por Deus, em Deus, por causa de Deus e para Deus, que é diferente de filantropia. Eu não vou fazer atos de caridade para que eu seja aplaudido pelos outros, ou atos de caridade para eu me sentir bem do ponto de vista natural. É claro que quando eu faço um bem para alguém, eu me sinto ótimo, que bom, mas não vou fazer por causa disso. Tanto que Jesus fala: quando a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda, e quando não der esmola, não ficais por aí tocando trombeta para que todos vejam que estás dando esmolas, mas dá no oculto, que o Pai que vê o oculto dará a recompensa.
Por quê? Porque a caridade é fundamentada em Deus, porque Deus é caridade. E essa caridade deve ser expressa com o próximo. Por isso, São Paulo, muitas vezes chorando, dizia: Ele me amou e se entregou por mim. Deus nos amou primeiro. E essa caridade é por causa de Deus, né? São João nos explica: se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos ao nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos, se não amamos o irmão que nós vemos? Pergunta assim São João. Então devemos amar por causa disso. Mas há um outro motivo, que é o desenrolar desse primeiro, que é: amamos a Deus porque nós somos irmãos. Amamos a nós mesmos, aos nosso próximo, porque nós somos irmãos. Somos membros de um corpo. E porque somos batizados, nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Por isso, um membro não pode ter inveja do outro. A minha orelha não pode dizer para o meu dedo do pé: você é menor do que eu. Está vendo o dedo do pé? Você fica aí escondido no sapato do padre, ou então pisando no chão, se sujando aí, eu fico aqui no alto. Meus olhos não podem dizer lá para o meu dedo, dizendo: eu vejo tantas coisas, você está escondido, como se fosse um mais importante que o outro. Então, quando um é louvado, todos são louvados. Assim também nós somos membros desse corpo. Quando um recebe um elogio, todos são louvados ali. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem com aquele que está sofrendo. Essa é a verdadeira caridade. Imagine se eu tenho uma dor de dente, meu Deus do céu, como é ruim. Não consigo fazer mais nada, porque todo o corpo sofre. Eu não durmo, eu me canso, eu fico irritado. Isso, qualquer coisa que um membro sofra, todo o meu corpo sofre. Então, nós somos membros uns dos outros. Então, a caridade é fundamentada no quê? Porque o que eu faço ao meu irmão, estou, no certo sentido, também fazendo a mim mesmo. E é nesse sentido que Cristo diz: amar ao próximo como a si mesmo. Mas há um outro pilar da caridade, que é o fato de eu ser membro da humanidade. E todos nós somos membros da humanidade em geral. Fomos criados por Deus. Deus é Pai. O Catecismo diz que Deus é chamado de Pai, primeiro porque nos criou, depois porque nos resgatou, mas primeiro porque nos criou. Então criou a todos, bons, e todos os homens criou os homens bons. É claro que alguns se tornaram ruins, por sua livre escolha. E é claro que todos são manchados com o pecado original, alguns resgatados pelo sangue de Jesus, pelo batismo, outros ainda não, mas todos fazemos parte da grande família humana. Então temos que nos respeitar uns aos outros e temos que ter caridade com todos. Uma caridade que se fundamenta na verdade, uma caridade que se fundamenta no bem-querer do outro, mas ela deve existir em nós, para com os irmãos. Então esses são os três pilares da caridade fraterna. São Paulo fala que nós não devemos nos vingar do irmão, desde que a vingança pertence a Deus. Ele fala que existe uma vingança divina. Essa vingança não tem o sentido humano como o nosso, né? É que Deus dá a cada um aquilo que lhe é devido, né? Que Deus usa de justiça. Esse é o sentido da vingança divina. Então deixa que Deus julga. Nós não podemos dizer que julgar, deixa que Deus julga e Deus vai dar o castigo e o prêmio a cada um de acordo com o que cada um merecer. Deixa isso para Deus. E quando nós olhamos o próximo, temos que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, olhar no próximo o próprio Jesus. Que é Jesus quem nos diz: tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Primeira coisa. Mas eu devo olhar ao próximo também com os olhos de Jesus. São Paulo diz: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo.
Então, olhar o próximo na perspectiva de Jesus. Assim diz lá o Papa Bento XVI, lá na sua encíclica Deus Caritas Est. Quer dizer, olhar o próximo com os olhos de Jesus. E Jesus que quer o bem de todos. Jesus que, com o Pai e o Espírito Santo, faz chover sobre bons e maus. Faz o sol nascer para todos. Então temos que olhar com os olhos de Jesus, que quer o bem de todos, que não rejeita ninguém, que quer o perdão, que dá a vida. Então essa é a perspectiva da verdadeira caridade do cristão. Não uma caridade interesseira para ser aplaudido. Não uma caridade só para aqueles que fazem o bem. Não uma caridade que visa o louvor do outro, mas a caridade que divide, né, as pessoas, que rotula antes de fazer a caridade. Não, é para todos, para todos. Mas e como é que a gente vai viver essa caridade na prática? Os livros espirituais colocam alguns pontos que eu gostaria de refletir com vocês rapidamente. Como eu vou praticar a caridade fraterna? Então, e a gente tem dois aspectos. O primeiro, eu vou praticar a caridade evitando alguma coisa que prejudique o meu próximo. E segundo, fazendo algumas coisas pelo bem do meu próximo. Então vejamos o primeiro, né? Eu vou evitar o quê? Primeira coisa, eu vou evitar qualquer julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? É quando eu julgo a pessoa pelo que a pessoa tem por dentro. Eu julgo sem fundamento, e além de julgar sem fundamentos, eu julgo da intenção da pessoa. Eu tenho que ter muito cuidado, porque julgar da intenção é uma coisa muito séria. E esse julgamento absoluto, ele pertence só a Deus. É claro que pelas atitudes das pessoas, as atitudes que levam que racionalmente me levam a uma conclusão, essas atitudes, elas podem me levar a uma certeza moral, não absoluta, mas moral. A não ser que a pessoa me diga qual era a sua intenção. Mas se eu não sei, não posso julgar das intenções. Posso tirar uma conclusão em cima de fatos que podem me levar a uma certeza moral, não absoluta, mas moral a respeito de uma pessoa, de outra, de um fato ou de outro. Então eu tenho que evitar, como isso é um terreno muito escorregadio e muito inseguro, eu tenho que evitar ficar julgando as pessoas. Isso é algo que é muito comum. E nós temos o costume de logo colocarmos rótulos nas pessoas. Quem é fulano, quem é cicrano. Então eu já digo, na minha cabeça, já tenho a ficha de cada um, como ele é. E o que é pior, vai ser sempre assim, não vai mudar. Então já colocando a ficha, eu já digo que ele é assim e acabou-se. Eu já tiro aí qualquer possibilidade de mudança, para o bem ou para o mal. Se é um pecador, já era. Eu já julguei e esse não muda, vai continuar assim. Porque eu tenho essa capacidade de julgar. Isso é contra a caridade. Absolutamente contra a caridade. Isso leva muitas vezes a maledicências, a juízos temerários, ou calúnia, leva a calúnias, leva a difamações, leva muitas vezes a fofocas. E é muito ruim quando isso acontece, sobretudo no âmbito eclesiástico. E isso é muito comum. As fofocas, onde há maledicências, onde há julgamentos. Existem grupos, e na igreja não é diferente, que só existem para isso, para fazerem fofocas, ficarem falando uns dos outros. Você viu fulano, viu cicrano, viu como estava, ouviu o que ela disse, o que ele disse, olha só, cuidado, não presta, é assim, e começa a colocar rótulos em todo mundo, dizendo que esse é assim, assim. Mas eu sempre estou ileso, não sou como os demais homens, como disse o fariseu da parábola do fariseu e do publicano.
Então isso é contra a caridade. Reunir um grupo para ficar falando mal dos outros, para ficar semeando discórdias, ouvindo aqui para levar para lá, isso é contra a caridade. E existe muito pecado contra a caridade nesse sentido. Basta ver os comentários para os diversos assuntos nas redes sociais. As pessoas falam despundoradamente mal das outras, assim, já destruindo a boa fama, destruindo a imagem da pessoa sem nenhum pudor. Mas sem nenhum pudor. Isso é contra a caridade. Não se pode fazer isso. Não se pode, tem que ter muito cuidado, porque isso fere a própria... Isso é pecado contra o 8º mandamento, né? E fere a imagem da pessoa. Agora, quando é que podemos falar? Quando queremos alertar alguém de alguma situação, para que a pessoa não caia naquele erro, naquele outro erro. Nós podemos alertar, mas com fundamentos. Não com superficialidades, não é uma frase de efeito que muitas vezes é tão repetida, sem fundamentos. E por causa disso, muitos desatinos são cometidos, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes sem fundamentos se falam coisas e diz agora é assim, vamos fazer assim, e não tem fundamento nenhum. Então é preciso ter esse cuidado de evitar esses julgamentos. Depois um outro ponto também importante é a questão da antipatia. É claro que todos nós nos sentimos bem com umas pessoas e não tão bem com outras. A pessoa que a gente se encontra logo simpatiza. A palavra simpatia tem o prefixo grego sim, que significa com, e patos significa sentimento, né? Então, simpatia, tenho um sentimento com aquela pessoa. Tenho, num certo sentido, o meu sentimento se une ao sentimento dela. Estamos juntos. Então, isso é simpatia, que é uma relação natural. O antipatia pode acontecer também, que também é uma reação natural. Mas toda simpatia ou antipatia, ela tende a crescer ou decrescer de acordo com a importância que nós damos para ela. Portanto, se tem uma antipatia natural, aquilo ali, se for alimentado, vai se tornar uma verdadeira ojeriza, verdadeiro ódio. Não se vai ouvir, não vai querer nem ouvir a voz daquela pessoa. A gente não pode alimentar esse sentimento. É contra a caridade. A gente tem que olhar a pessoa no que ela tem de bom, nas suas qualidades dadas por Deus, e também daquilo que ela corresponde. Não posso olhar a pessoa como se fosse um demônio encarnado. Não é assim. Então a antipatia, essas antipatias alimentadas, são também contra a caridade. E no modo de falar com as pessoas, como é que eu devo falar? Com respeito. Não devo ficar falando palavras ríspidas, ásperas, maldosas, fazendo ilações ou então preparando armadilhas para ver se a pessoa vai cair, para depois eu falar mal daquela pessoa. Não. Tenho que ter esse cuidado de falar com respeito, com educação. Isso é caridade. Um por favor, um muito obrigado. Saber lidar com a pessoa de modo que eu seja essa presença de Cristo com aquela pessoa. Até quando eu vou chamar a atenção para um ponto, eu tenho que ter caridade no modo de falar. Não me colocando acima, como se eu tivesse uma bota pesada e fosse em cima da pessoa, dizendo você tem que fazer dessa forma. Então é preciso evitar isso, palavras agressivas, zombarias, ou depreciações, rebaixando aquela pessoa do que ela é. Eu tenho que ter cuidado com isso, é contra a caridade, não posso fazer isso. Depois rixas, discussões. Eu não falo com fulano. Se fulano falar comigo, eu falo, mas eu não falo. Como é que é isso? Como é isso? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, se eu me encontrar com fulano no céu, nós vamos ter problema. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? E foi gente da igreja que eu vi isso, uma autoridade. Se eu me encontrar com fulano no céu, a gente vai ter problema lá. Eu falei assim, mas que negócio é esse? Desse jeito, meu filho, você não vai para lá não, você vai encontrar com outro lá embaixo. E que não vai ser no céu. Entendeu? Então, às vezes, esse tipo de mentalidade, né? Nós temos que... Gente, a vida é tão curta.
Passa tudo tão rápido. E ficar alimentando esse tipo de rixa, de discórdia, não leva a nada. Não leva a nada. Daqui a pouco você vai estar deitado numa caixa, vai ser sepultado, vão te deixar lá e acabou-se. A sua alma é que vai se ver depois. Então todas essas maldades, todas essas vaidades, todo esse orgulho, tudo isso se acaba lá no cemitério. Pode até ter um nome bonito, Portal da Saudade. Bonito, né? Mas não abre o túmulo não, que você vai ver que não é tão bonito assim, porque é tudo igual. Tudo igual. Então vamos ter caridade com o outro, não guardar mágoa de ninguém, não dizer com fulano eu não falo, não quero nem saber, pode morrer e se acabar, né? Não é possível isso não é coisa de cristão, de jeito nenhum. Isso começa dentro de casa, viu? No modo de tratar os filhos, tratar os irmãos, tratar a esposa, o esposo. Não é possível. As pessoas se tratam muito mal, são muito irritadas, irritadiças. E com esse clima, quando o calor chega a 40 graus, aí ficam mais irritados ainda. Não é possível isso, né? Com sinceridade, mas com carinho. A gente tem que tratar as pessoas bem, com cortesia. Pode até não concordar com o que a pessoa diz, mas não vai maltratar, né? Até o meu inimigo eu tenho que tratar bem. Como é que Jesus tratou Judas? Judas veio dar um beijo, eu tenho que ser muito santo, porque se viesse me dar um beijo, sabendo que vai me trair, eu dizia, vai para lá. E vai para lá. E Jesus não, vem amigo. E com um amigo, com um beijo, tu traz o Filho do Homem, né? E Pedro não foi nessa onda não, tirou a espada e logo cortou a orelha do primeiro que apareceu. E Jesus diz, guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada. Às vezes a gente é como Pedro, né? E não é por aí. Depois ele cresceu na vida de amor, na sua caridade, né? Então, vamos ter esse cuidado. Não vamos alimentar rivalidades. Fulano recebeu um elogio, graças a Deus. Né? Eu até tenho cuidado quando eu vou agradecer alguém, elogiar alguém. Se tiver alguém perto, assim, o padre agora está só falando dessa daí, e eu aqui, como filho pródigo, né? Como filho antigo, né? Eu estou aqui o tempo todo, não fala nada para mim, nem um cabrito para eu comer com os meus amigos, e esse aí, ó, não vale nada aí, não é possível. Não é assim, meus irmãos, não é assim. Quando um é louvado, todos são louvados, fazem parte de um corpo só, não é? Não é assim. Porque quando o padre chama atenção, sai todo mundo de fininho. Ninguém quer ficar perto não, né? Mas tem que ficar, ora. Não quer ouvir? Então é importante que a gente tenha esse cuidado, essa delicadeza, né? De saber agradecer a Deus pelo bem que Ele faz nas pessoas em geral. É muito importante isso. Parece que é uma disputa, né? Um carreirismo, né? Cada um quer aparecer mais. A vida está assim, nessa competitividade exacerbada, né? Então, é subir pisando o outro, né? Subir pisando no outro. Não é por aí. Isso não é caridade, né? Então, não alimentemos isso. E o pior, quando é dar escândalo, né? A questão do escândalo é outro problema sério contra a caridade. Porque o escândalo é quando você tem alguma atitude ou alguma omissão ou palavra que leva o outro a pecar. Então, muitas vezes, a pessoa, sem perceber, pela sua atitude, leva o outro a pecar. Cuidado. Cuidado do escândalo que você dá em casa com seus filhos, quando você fica com certas conversas e as crianças estão escutando. Cuidado com os programas que você assiste lá na televisão ou na internet e outros estão assistindo também com você. Você pode estar escandalizando, levando a outra pessoa a pecar. Cuidado aí as meninas e as mulheres em geral, do modo como se vestem para saírem na rua mal vestidas e muitas vezes ficarem provocando, sem perceber, estimulando o pecado interno de muitos homens.
Cuidado, o homem se estimula pelos olhos. Então a mulher tem que andar composta para não ser objeto de desejo. Se ele pecar, se ela está composta, aí o pecado é só dele. Mas se ela provocou, é dela também. E essa chama-se pecado de escândalo. Precisa tomar cuidado. E assim cada um de nós. Cuidado com o que fala. Conversa com os homens aí. A gente fala das mulheres, mas os homens às vezes têm certas conversas imorais, piadas ou coisas de duplo sentido e podem levar outras pessoas a caírem. Cuidado, você vai ser cobrado disso também. Então isso é contra a caridade. Mas não é só evitar as coisas, temos que fazer o bem. Então vamos suportar os defeitos do próximo com paciência, vamos perdoar as ofensas, vamos nos colocar sempre a serviço daqueles que precisam de nós, sempre prontos a servir, e sobretudo aquelas pessoas necessitadas. Vamos ter compaixão no sofrimento do outro. Era assim que Jesus agia. Não só evitar, mas também eu vou ao encontro do meu irmão que precisa, sem querer me exaltar por causa disso. Vivamos essa caridade, meus irmãos. Façamos um exame de consciência baseado nessas palavras que vocês ouviram agora e vamos pensar, eu tenho alguma coisa a refletir sobre como estou vivendo a caridade com meu irmão? Como está a minha caridade em casa, com a minha família? Como está a caridade com as pessoas que vêm a mim? Como eu tenho tratado as pessoas que chegam a mim na minha loja, no meu comércio, no meu escritório, no meu consultório? Como eu tenho tratado? Como Jesus trata? Ou tenho tratado como uma coisa, como um estorvo, ou alguém que pode me dar algum bem por interesse? Tenho dado algum escândalo nas minhas palavras, nas minhas atitudes, ou no meu jeito de viver? Tenho ido ao encontro do meu irmão que precisa, ou tenho passado adiante e vendo-o sofrer sem fazer nada? Tenho me colocado a serviço? Tenho perdoado aquele que me ofendeu? Tenho sido misericordioso? Em algum momento alguém precisou de mim e eu não fiz nada? Tenho procurado consolar aquele que está aflito? Tenho procurado ter paciência diante dos defeitos do meu irmão, da minha irmã? São questões que nós temos que nos colocar, fazendo um exame de consciência, para vermos, estou vivendo a caridade fraterna realmente? Ou caridade fraterna é apenas uma frase, ou um termo na minha boca, em que eu digo, eu amo ao meu próximo como a mim mesmo? Na prática, é no ato, e que vai se provar, porque sem obras tudo isso é morto. Pensamos, pois, a Jesus, que é o exemplo de caridade, né? A imagem está desse lado, não é isso? Então vamos olhar ali aquele coração. Esse é o exemplo de caridade. Como é que está esse coração de Jesus aí? O que é que tem em cima dele? Fogo. É o fogo da caridade. Queima, brasa. Em cima do fogo tem o quê? Uma cruz. Essa cruz é o quê? É o auge da caridade. Morreu por amor. Deu a vida pelos irmãos. Desça um pouco. Em volta do coração tem o quê? Uma coroa de espinhos. Porque muitas vezes o nosso amor não é compreendido. E muitas vezes a gente tem que sofrer para fazer o bem. No sacrifício se faz o bem. Então é a coroa de espinhos, nossas preocupações e sofrimentos. E abaixo da coroa tem o quê? Tem uma ferida. São as ingratidões. Nós sofremos quando fazemos o bem e a pessoa nos paga nos ferindo. Mas esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Eis o coração que tanto amou os homens, que tanto nos amou e nos ama. Então vamos olhar o exemplo do coração de Jesus e pedir a Ele que dê um coração como o dele para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.